Foi legal, não foi? Às 19h05, ó, foi enviado o material. Obrigado, Angel. Angel Lima. Na aula de hoje, foi enviado, galera. Aí, ó, 19h45. Vamos lá, então? Seguimos. Você já conhece, mas não custa lembrar, essa é a espátula One, a espátula que eu te ensinei o passo a passo de escultura ontem. Mas eu quero reiterar uma coisa importante com vocês. A espátula é um adereço nessa história. Ela não é fundamental para você poder fazer a escultura. Era só uma forma de padronizar. Qual que era o meu objetivo? Fazer com que qualquer pessoa, tendo habilidade ou não, conseguisse fazer um passo a passo e conseguir um bom resultado de escultura. Esse era o objetivo. Por isso eu desenvolvi uma espátula específica, que é uma espátula só, para você fazer qualquer dente anterior. Galera, para de jogar dinheiro fora comprando. Tem duas coisas que você joga dinheiro fora. Uma, kit de espátula, aquela do cabo coloridinho, aquela coisa mais linda. O kit com 6, 7 espátulas custa R$ 1.500. E você só precisa de uma para fazer dente anterior. Dente posterior é outra história, tá? Amanhã eu te explico o dente posterior. Não vai ser as mesmas. É outras, no plural. Espátula. Mas para dente anterior, com essa aqui você resolve tudo, economiza essa grana. Eu também te mostrei ontem esse pincel, ó, Ceramic 10/0, número 383, está um pouquinho rasurado ali, ó, 383, que é esse pincel que eu usei para escultura aqui também durante a aula de ontem. Sabe quanto que custa esse pincel? Sabe quanto custa esse pincel? R$ 30. E faz a mesma coisa do de R$ 150. Faz a mesma coisa do de R$ 200. Você não precisa de um pincel específico, especial. Eu vejo que às vezes a pessoa atribui ao pincel. Não, você tem que ter o pincel do esquilo albino manco da Malásia para poder... Cara, não precisa de nada disso. Você vai lá no Mercado Livre e procura esse pincel aqui. Bruno, onde compra a espátula? Qualquer dental pode ter a espátula. Eu não sei quais dentais têm a espátula. Quem fabrica é a Quinelato, qualquer dental que compra da Quinelato pode ter a espátula. Resinas que nós trabalhamos aqui com a nova resina da 3M, Easy Match, a 3M que agora se chama Solventum, a Natural, que imita o A2, o A3, ela tem um efeito camaleão. Trabalhamos também com resina Harmonize, A2E de esmalte, tá? São as resinas que a gente vem mostrando aqui. Infelizmente eu não consigo entrar muito em cor, mas eu queria te mostrar bastante aqui sobre cor ainda, mas o curso de escultura a gente não consegue entrar nisso, tá? Acho que no Brasil com o meu nome. Não foi saúde. Pessoal, não foi saúde. Eu estava falando de saúde que eu estava espirrando, pessoal. Beleza? Algumas pessoas me perguntaram sobre a lupa, essa lupa aqui é a Exam Vision. E vamos lá. Escultura de incisivo lateral. Vamos pegar o nosso incremento aqui. Olha, fez parecer fácil ontem, porque é fácil, viu? É fácil. Com método, com técnica correta, fica fácil. Vamos lá, galera. Tirei o incremento da resina, passo a bolinha aqui com a resina. E essa é uma técnica específica para incisivo lateral, tá bom? O central foi o biscoito. O lateral vai ser a técnica do disco. Coloco a resina no centro do incisivo lateral. Primeiro passo agora, vou virar um pouquinho de lado assim, sai do foco, Bruno. Vamos dar uma leve ajustada aqui, porque eu vou ter que trabalhar assim em vários momentos. Me avisa aqui como é que tá o foco, para qual lado. Tá bom aqui? Eu queria perfeito. Aí?
Boa. Pessoal, a melhor imagem, sério, essas imagens aqui estão top. E se eu te contar que meu curso online é todo esse padrão de imagem, um caso clínico, você vai ver casos do início ao fim. Não há curso online de resina anterior e posterior mais completo do que o meu. Mas você está aqui num curso de escultura, e a gente vai seguir agora com esse plano aqui. Vamos lá. Fiz a bolinha de resina, um disco de resina. Coloco aqui no centro do dente. E o primeiro passo é transformar esse incremento num disco. E a gente faz isso assim, ó, com o dedo, Bruno, exatamente desse jeito que eu acabei de te mostrar. Sabe qual que é o passo número 2? O incisivo lateral tem uma silhueta de triângulo. O incisivo lateral tem uma silhueta de triângulo. Então, a silhueta de triângulo, a gente cria a partir do disco. Então, eu vou lá, abro o disco, defino o triângulo e vou criando a silhueta, ó, transformando o disco num triângulo. Lateral do triângulo, ápice do triângulo, outro lado do triângulo, ápice do triângulo, lateral do triângulo. E eu deixo assim, ó, disco transformado num triângulo. O triângulo precisa ter base. A base do triângulo é por incisal. Então eu venho aqui, removo o excesso de resina, criando a base do triângulo por incisal. Era um disco que virou um triângulo. Era um disco que virou um triângulo. O lateral tem um formato triangular. O ápice desse triângulo está aqui na cervical. Aí ele desce fazendo a lateral aqui do triângulo, desce fazendo a outra lateral do triângulo, e a base do triângulo fica aqui por incisão. Observa que quando a gente fez isso, já lembra o formato do lateral? Por isso que eu te falei que a silhueta do lateral é triangular. Observa como a gente já lembra do lateral agora. Percebe isso? Concorda? Beleza. O que acontece agora? Se eu virar ele de lado assim, ó, por incisal, você vai ver que está tudo desadaptado nas proximais. Porque a gente ainda não trabalhou a proximal. A gente, por enquanto, trabalhou somente transformando o disco num triângulo. Depois disso, a gente vai pegar a borda do triângulo e vai utilizar ela para fazer a região de sombra. Bruno, eu não sei o que é região de sombra, não me lembro o que é região de sombra, então você vai ter que voltar na aula de ontem, que eu não vou conseguir te mostrar isso agora. Mas agora a gente vai fazer a região de sombra. Como é que a gente faz isso? Com a extremidade da espátula, e ontem eu te mostrei que o finalzinho da espátula é a região mais fina dela, que a base aqui é mais larga e o final aqui é mais fino. Com o final da espátula, eu vou lá e adapto a resina na região de sombra. Assim, na região de sombra. Eu vou lá e deixo o ápice do triângulo na cervical. Eu venho aqui do outro lado, deixa eu ver um ângulo que fica bom de você ver aqui. Espera que eu vou achar o melhor ângulo. Aí aqui, ó. Eu venho aqui do outro lado, ó, e adapto a borda do triângulo na região de sombra. Adaptei na região de sombra, adaptei na região de sombra, mantive, deixa eu colocar nesse sentido aqui, vai ficar bom de você ver, o ápice lá na cervical. Você se lembra da rampa cervical? Eu mostrei ela ontem. Como é que faz a rampa cervical? Eu venho aqui com a espátula, inclino ela para a cervical,
trabalho acima da linha e adapto a resina na cervical. Fazendo a rampa. Quando eu viro de lado, ó, o que eu percebo? Que existe aqui, ó, inclinado para a junção cemento-esmalte, a rampa da cervical. E agora? Agora eu vou abrir a área de espelho do lateral, mantendo a área de espelho com formato triangular. O ápice do triângulo tá para a cervical. Então eu venho planificando, planificando, planificando. O movimento aqui é ápice, base do triângulo. Ápice, base do triângulo. Ápice, base do triângulo. Ápice, base, ápice, base, ápice. ¿Qué tal, mis panas? Bienvenidos al Rodecast. Yo soy Rudy. Todo el mundo está pendiente de lo que sucedió en el Miss Universo el día de ayer y sobre todo los venezolanos de la candidata al certamen de belleza, la candidata por parte de Venezuela, Iliana. Percebo que a aresta, ó, ela começou agora a ficar posicionada a cervical. Trabalho acima da linha e adapto a resina na cervical. Fazendo a rampa. Quando eu viro de lado, ó, o que eu percebo? Que existe aqui, ó, inclinado para a junção cemento-esmalte, a rampa da cervical. E agora? Agora eu vou abrir a área de espelho do lateral, mantendo a área de espelho com formato triangular. O ápice do triângulo tá para a cervical. Então eu venho planificando, planificando, planificando. O movimento aqui é ápice, base do triângulo. Ápice, base do triângulo. Ápice, base do triângulo. Ápice, base, ápice, base, ápice, base, ápice, base. Eu venho abrindo a área de espelho, mantendo o formato triangular. Quando eu faço isso, eu percebo que a aresta, ó, ela começou agora a ficar posicionada ali próximo da proximal. Próximo passo agora é vir aqui com a espátula de lado, encostar na minha base de dente e fazer o movimento de cortar. Venho cortando, cortando, cortando. Para não subir no dente vizinho, eu inverto a espátula e tiro o incremento. Olha como já criou um formato de incisivo lateral. O que eu vou fazer agora? Refinar a minha anatomia. Como é que refina a anatomia? A gente começa refinando a anatomia aqui na região de sombra, fazendo a resina chegar lá na proximal, com a parte mais fina da espátula. A espátula fina te permite isso. Agora eu venho empurrando ela perto da papila. Vou levar ela um pouquinho mais para a cervical. Agora eu venho empurrando ela perto da papila.
a espátula fica levemente inclinada para a região cervical, para poder fazer a rampa cervical. O próximo passo é refinar a mesial. Então, eu agora venho com a espátula, com a parte mais fina lá próximo da mesial. Deixa eu botar nesse ângulo aqui para ficar melhor para você ver. Venho chegando. 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 Próximo passo agora, aliso a região de espelho. Tiro o excesso de resina da proximal. Pessoal, eu tô vendo que o pessoal tá perguntando de estratificação, não vou conseguir entrar em estratificação aqui, tá? Curso totalmente focado em escultura, anatomia, formato. Quando eu chego nesse estágio, tá pronto para usar o pincel. Então eu agora venho trabalhando a área de espelho, deixando ela mais regular. Venho alisando a sombra. Venho alisando a sombra. Vou arredondando o ângulo da distal. Vou adaptando a resina na incisal. Vou adaptando ela próximo do ângulo. Melhoro a rampa cervical. Ainda vejo que eu posso melhorar um ponto aqui, ó. Qual é o ponto que eu posso melhorar aqui agora? Eu posso melhorar esse cantinho aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Se eu quiser, eu posso ainda criar uma depressão com o próprio pincel, fazendo a depressão de esmalte, textura. E está pronto o nosso incisivo lateral. O pincel está sequinho, pessoal. Só pegar a minha raquete aqui, né? Enquanto isso a gente vai conversando. Raquete laranja. Vamos fazer a fotoativação. Não, ponto de contato eu fiz com a espátula. Ponto de contato eu fiz com a espátula, pessoal. Fiquei lendo aqui, né? Desviei aqui com foto. Tá aí. Incisivo central, incisivo lateral. Central de ontem, lateral de hoje. Foco. Vou melhorar o foco. Aqui. Mais. Aí. Beleza, pessoal? Incisivo lateral, então. Pode colocar na tela, por favor, o iPad. Olha só. Ué, aqui a caneta não funciona? Tá no livro. Funciona não. Aí. Bom, pessoal,
Se liga só então. Esse aqui é o passo número 1. Que a gente pega um incremento, centraliza ele no dente e transforma ele num disco. Depois, o passo número 2 foi transformar esse disco num triângulo. Ou seja, a gente sai do disco e cria esse formato triangular. E a partir da borda do triângulo, aqui no passo número 3, o triângulo já está formado. É que a gente adapta a borda no triângulo aqui na região de sombra, sem perder o aspecto triangular da área de espelho do incisivo central. E por último, a gente remove os excessos e finaliza a anatomia mantendo aqui no passo número 4 as nossas arestas levemente convergentes para a cervical, dando um aspecto triangular para o incisivo lateral. Parece fácil, e é fácil, desde que você tenha técnica. Mas enquanto você estiver apegado a essas coisas do tipo, mas meu Deus, e a tira de poliéster? Galera, a espátula é fina o suficiente para fazer o ponto de contato. A gente não usa tira de poliéster todo o tempo, usa quando precisa. Nesse caso, não precisou. É isso que te impede de evoluir, porque você está enraizado com essas coisas, você está preso nisso. Enquanto você estiver preso nisso, você não vai sair do lugar. Vem aqui para a aula e desapega desses conceitos. Vem para ver o jeito que eu estou te propondo. Enquanto você mantiver apegado a um conceito de passar adesivo no pincel ou de ter que usar tira de poliéster em todos os casos, você vai continuar errando a anatomia. Porque tira de poliéster tem indicação para alguns casos, quando precisa de fazer o ponto de contato. Entende, galera? Mas aí quando você começa a pensar que tem que passar tira de poliéster sempre, você tira a resina do lugar, você passa quando não precisa. Não utilize essas formas. Eu estou te convidando para uma outra maneira de esculpir. Isso que eu te mostrei, outro que eu te mostrei hoje, é um passo a parte de escultura, uma proposta. Tudo bem? Isso aí. Vamos embora para o canino? Vamos agora fazer o canino, tá? Cada dente tem um protocolo, exatamente. É adquirir o conhecimento e depois é treinamento, galera. Exatamente isso. Perfeito. Pessoal, tudo que eu mostrei para vocês, a gente faz da mesma forma na boca. Então a gente faz aqui, você consegue fazer isso na boca da mesma forma. A gente está fazendo um manequim aqui por uma questão de treinamento. Mas tudo isso é reproduzível. E todo mundo que parou, que se tornou meu aluno e que tentou reproduzir, teve um bom resultado. E é esse o meu convite para você melhorar os seus resultados vindo para o time. Vem participar disso. Amanhã eu vou te falar sobre o meu curso online. Amanhã você vai ter uma grande oportunidade com uma condição que eu nunca fiz antes, de se tornar meu aluno. De pegar todas essas técnicas de escultura de cada dente, porque aqui eu vou te mostrar central, lateral, canino e um dente posterior. Mas eu poderia te mostrar para todos os dentes da boca, para qualquer situação você resolver com resina, anterior ou posterior. É isso que eu vou te mostrar sobre o meu curso online amanhã. Um curso que tem escultura, que tem estratificação, que tem escolha de cor. Você vai parar de errar cor de resina, porque o mapa mental que eu criei de escolha de cor, você nunca viu antes. É um mapa mental que fala assim, ó, o dente está dessa cor? Sim. Você quer chegar aonde? Eu quero chegar na cor tal. Eu te dou o esquema, qual opacidade você tem que usar, quais camadas você pode usar para aquele caso, quais melhores resinas para cada situação clínica. Um curso que ensina desde ponto de contato de dente posterior. Vamos agora para o canino. Ana Carolina não tem nenhuma chance de ir para Brasília, Ana Carolina. Por quê, Bruno? Porque vocês podem vir até nós. Bruno, tem dificuldade de esculpir o canino. Você tinha dificuldade de esculpir o canino. Agora você não vai ter mais. Vamos lá. Vamos para a técnica do canino aqui, então, agora. Técnica do canino, eu faço uma brincadeira, né? Eu chamo ela de técnica do pé de pato. É uma analogia, uma brincadeira para te explicar o seguinte. O início da escultura do canino, você vai ver
a gente faz um incremento e centraliza o disco no meio do canino da mesma forma que a gente fez para o incisivo lateral. Eu vou fazer aqui para você, ó. Passo número 1 é um disco no meio do canino da mesma forma que a gente fez para o incisivo lateral. Só que no incisivo lateral, a gente transformava o disco num triângulo. Mas no canino, a gente transforma o disco num losango. Observa que aqui, ó, a gente faz a silhueta agora de losango. A partir do losango, a gente distribui a borda, que é o que está aqui nessas regiões do losango, para a proximal. E isso é aqui o passo número 3. Passo número 3, adaptar a resina na proximal. E o passo número 4, nós vamos criar essa depressão e essa depressão aqui no passo número 4, para poder evidenciar o lóbulo mediano do canino, evidenciar as arestas e criar a área de espelho dele de formato triangular. Passo número 1, passo o disco. Passo número 2, transformo no losango. Passo número 3, adapto na proximal. Passo número 4, remoção de excesso e definição da área de espelho. E aqui o passo número 4, fazendo essa e essa área de espelho com formato triangular. Eu vejo que o dente canino, né, é o dente que as pessoas mais reclamam e mais acham que é difícil de esculpir. Mas de verdade eu vou te mostrar o canino agora e eu quero que você veja que se você seguir esse passo a passo de canino, a escultura do canino vai ficar simples. Eu vou te mostrar isso aqui agora na prática. Antes de te mostrar isso na prática, eu queria te mostrar ainda uma coisa. Eu queria te mostrar um pouco dos nossos alunos. Tem um vídeo aí, Bruno? Beleza, eu queria te mostrar um pouco dos nossos alunos. Olha com os nossos alunos que já fizeram o curso que envolve couro, que envolve escultura, envolve diastema, envolve dente escurecido, envolve dente posterior. Olha como se tornar meu aluno. Aproveita essa chance. 2025 está chegando. Você não vai passar um 2025 reclamando da odontologia, porque você vai pegar e vai mudar de vida como um monte de dentista que está comigo já mudou. Daqui a pouco eu quero te mostrar uma coisa, que é uma das coisas mais incríveis que a gente fez. Mas primeiro eu quero fazer a escultura do canino. Vamos lá. Escultura do canino. Seguimos aqui, então. E tá aqui. Resina Harmonize que nós vamos usar. Bruno, a gente vai ter que focar de novo aqui, tá? Faço o incremento de resina, enrolo ele na mão, coloco ele na espátula, coloco o incremento lá em posição. Primeira coisa, então, o foco aqui não tá legal, né? Pra cá. Primeiro, então, a gente coloca o incremento daquela forma ali. E aí a primeira coisa que a gente faz é transformar ele num disco, como eu acabei de te mostrar no slide aqui. Segunda coisa é transformar o disco em um losango, no qual um ápice do losango vai ficar para a cervical. Aí tem um lado aqui do losango que forma um outro ângulo aqui na lateral.
existe aqui o outro lado do losango, que forma um ângulo aqui na lateral. Existe aqui, alinhado com a ponta do canino, o outro ângulo. Então, esse quadrilátero aqui, que é o losango, que é o canino, ele tem um ápice para cervical, ele tem uma lateral que forma um outro ângulo aqui, ele tem o ângulo que está alinhado com a ponta do canino, eles têm esse outro ângulo lateral do lado de cá. Depois de pegar o disco e transformar em um losango, você vê que já tem um formato, uma silhueta do canino. Você percebe isso? Olha como o losango já dá uma cara de canino. Concorda? Só que ainda é um grande disco desadaptado. Olha só nesse ângulo. Então, o próximo passo é adaptar ele na proximal. Adaptar ele na proximal. De que forma? Venho por aqui, pego a borda do disco e começo a levar ela no sentido proximal. Começo a empurrar, adaptando lá na cervical e criando a rampa. Começo, deixa eu mudar o ângulo aqui para você ver na distal. Começo a jogar a borda para proximal, aqui na distal, a borda do losango. E olha como deu ainda mais uma silhueta de canino. Quer dizer que era um disco que a gente transformou em losango, pegou as bordas do losango e adaptou na proximal. Bruno, parece fácil, mas é fácil. É só você seguir esse passo a passo. Gente, isso não é habilidade, tá? Isso é só seguir passo a passo. Vou falar a palavra de hoje no final da aula, tá? Não vai ser agora, não. Alisa a região de sombra. Alisa o centro do canino. Alisa a sombra do outro lado. Empurra para a resina chegar na cervical. Adapta a resina na cervical. Opa, sai do quadro um pouquinho. Próximo passo. Vira a espátula de lado. Encontra a base de dente ou a camada palatina que você vai ter feito, se você estivesse estratificando, se você estivesse usando resinas de efeito. Vem fazendo o movimento de cortar, ó, sem pressa. Corta, 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 corta. Mais parecido ainda com o canino. Chegamos bem próximo da anatomia já. Aqui eu venho alisando ele. Pronto. Lembra que o passo número 4, é que eu só vou chegar essa resina aqui um pouquinho mais. Lembra que o passo número 4 era definir as duas áreas de espelho do canino? Tira um pouquinho o manequim da tela e fecha aqui em mim, por favor, Bruno. Se liga nisso. Quando eu faço com o meu dedo assim, ó. Quando eu faço com o meu dedo desse jeito, isso. Eu simulo o canino, ó. Aqui é o lóbulo mediano. E esses outros dois dedos aqui, ó, esse e esse, são as arestas. Quando eu faço isso, e aí por isso que eu faço essa brincadeira, né, de você lembrar do pé de pato, eu faço como se fossem os dedos do pato, ó. O dedo do meio do pato e os dedos laterais do pato. Quando o pato, se eu esticar os dedinhos do pato assim, ó, o que que tem entre o dedo do meio e os dedos laterais do pato? O que que tem? Uma pele, não é? Uma membrana? Pois é. Quando eu estico o dedo do pato, essa membrana adquire qual formato? Não é quadrado. É um triângulo. Então, esse triângulo que fica entre os dedos do pato
ou seja, que fica entre o lóbulo mediano e a aresta, é a área de espelho do canino. Então, como é que a gente faz agora? Pode voltar aqui para o foco do manequim. O que a gente faz agora? Eu agora vou definir essas áreas de depressão do triângulo, do dedo do pato. Então, eu imagino o lóbulo mediano, e eu sei que o lóbulo mediano sai da cervical e vem até a ponta. Então, eu venho aqui agora, ó, e aperto, criando a base do triângulo, a membrana do dedo do pato. Base desse triângulo, que é a área de espelho do canino. Venho subindo, fazendo o ápice. Venho do outro lado. Base do triângulo. Vem subindo, fazendo o ápice. Criei as duas depressões, ó. Olha lá a depressão, olha pelo reflexo da luz, ó. Agora o que eu vou fazer? Alisar essa depressão. Alisar essa depressão. Viro a espátula de lado, encontro a base de dente, faço o movimento de cortar, 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 cortar e cortar. Pego o pincel, aliso aqui o meu triângulo, a minha área de espelho, a minha depressão, aliso o outro lado, minha área de espelho, a depressão, aliso a sombra, aliso a ponta, aliso a cervical. Vejo que sobrou mais um pouquinho de resina aqui, ó. Olha lá que belezinha. Tá pronto o canino. O curso tem qualquer coisa de resina, tem preparo, tem tudo, tem vários casos clínicos filmados que eu estou explicando em todos os detalhes como resolver qualquer caso. E se ficar alguma dúvida? Pessoal, olha lá o canino. E imaginar que nenhum desses 3 dentes foi feito acabamento polimento, viu? Tudo sem acabamento polimento. Só escultura, tá? Só escultura. Com acabamento ficaria melhor ainda. Vou explicar sobre a fratura da palatina. Pode fechar em mim aqui, por favor, Bruno? Galera, deixa eu te mostrar uma coisa muito legal. E eu já te falo sobre a palavra de hoje e sobre a palatina. Mas antes, se liga nisso aqui. Imagina... Hã? A lupa no microfone. Vou tirar. Imagina só, o pincel é seco. Imagina só um espaço onde você pudesse enviar os seus casos clínicos para eu acompanhar a sua evolução, para eu te ajudar a planejar. Se liga. Te entregar o curso, você vai receber, mas você vai receber algo muito além. Mas eu só vou te explicar isso amanhã, que é como fazer parte dessa comunidade.